Essa série é muito interessante. Tem uma parte final, central, que eu acho que revela, digamos assim, um lampejo, uma luz que aparece dentro do texto, que revela um pouco um aspecto importante da reflexão deleuziana. E depois a gente comenta sobre ela. Então, vocês com certeza vão contemplar essa parte, eu acredito que sim, né? Então é isso aí. Vocês têm aí, 40 minutos aí, 45 minutos. Fiquem tranquilos com o tempo, entendeu? Tá. Fazem as coisas com calma. É isso aí. Muito obrigado. Bom, obrigado. Para começar, nós queria fazer algumas considerações, principalmente nesse aspecto de contato com o texto do Deleuze, da forma de escrita, que escutei por muitas vezes entre nossos amigos aqui presentes, por muitas vezes dentro do nosso grupo e também por mim mesmo estranhando esse texto, né? Eu coloco como um alerta que o Deleuze, ele trabalha com vários aspectos e isso torna impossível a filosofia dele se você não fazer consciência disso, né? Então ele vai trabalhar com o Russell nesse não sei se é Russell ou Rousseau. Russell. Nessa série. Vai estar trabalhando a questão do Sartre, sobre a fenomenologia do Sartre. Ele vai estar trabalhando a questão kantiana. E ele vai pegando alguns aspectos. Não necessariamente ele vai apresentar de uma forma positiva. Às vezes ele vai tentar contrapor certas coisas, certos aspectos que são vistos em outras filosofias, né? E também uma coisa que é legal, que eu deixo em aberto aqui para quem quiser revisitar o texto, é que é necessário realmente ler outras obras do Deleuze, como, por exemplo, o Corpo Sem Órgão, Diferença e Repetição, e principalmente o que é filosofia, né? Eu acredito que não teria como fugir muito disso. Você realmente tem que estar fazendo essa leitura para acompanhar, né? E, bom, passando essa parte, eu queria começar a falar sobre um evento. Esse evento é um evento não necessariamente particular, para explicar já algum aspecto que trata essa série. Não sei se vocês lembram, em março de 2019, aqui em São Bernardo, aconteceu uma chuva muito forte. Essa chuva provocou um alagamento na cidade toda e criou-se um caos, né? Essa chuva afetou a muitos e me afetou. Lendo o texto, Deleuze, ele apresenta o conceito, o significado de acontecimento. Ele apresenta que o acontecimento, na sua essência, e sem dúvida porque ela se efetua de muitas maneiras ao mesmo tempo, e que cada participante pode captá-la em um nível de efetuação diferente no seu presente variável. Eu fiquei pensando, o que acontece então? O que seria esse acontecimento? Eu projetando, e depois o Deleuze, Deleuze, continuando no acontecimento, ele me demonstrou que existe uma neutralidade por natureza indiferente ao indivíduo, e isso me incomodou. Na verdade, essa era a consideração que eu deveria ter feito antes. Como um acontecimento pode ser neutro ao indivíduo? Como que há fatos que ocorrem e não tem essa percepção do indivíduo, né? Então existe um egocentrismo do leitor que partiu de mim, de que quando você vai ler e tentar entender esse acontecimento, você não tem esse aspecto do acontecimento em si. E aí depois ele traz essa leitura, que o acontecimento, na verdade, ele indifere do indivíduo. Ele simplesmente acontece para que depois o indivíduo se faça no acontecimento, né? E aí a gente vai explorando cada vez mais esse capítulo dessa forma, da indiferença do acontecimento e o que acontece. Que fica muito repetitivo o que acontece, né? Da indiferença do acontecimento para o ato do indivíduo.
Bom, se o acontecimento é neutro, e aqui tá claro? Tá tudo bem? Tá? Então, se o acontecimento ele é neutro, como que o indivíduo poderia se tornar neutro diante de tal? Por que isso? Diante de um acontecimento, como que eu ali no momento daquela chuva, parado, ensombrado no meio de tudo, daquele caos, não conseguia ir para casa, não conseguia voltar, o carro estava simplesmente ali estagnado por uma ação do acontecimento, do evento que estava posto, né? Então, via as emoções, via todos os aspectos. Como que esse indivíduo deleuziano, ele vai trabalhar a neutralidade? Ele trabalha com um elemento que ele fala que é a intuição volitiva. A intuição volitiva, e aí ele acrescenta, é por uma vontade que se faz para ele o acontecimento, distinta de todas as intuições empíricas. Ou seja, é interessante a gente interligar essa filosofia deleuziana, que como ele come de várias ramificações, então ele vai tratar de vários aspectos de filosofias anteriores. A gente tem aqui, por exemplo, quando ele vai falar dessa neutralidade do indivíduo, sobre Kant, sobre os aspectos não a posteriores, a priori do indivíduo, que indifere dos movimentos empíricos que ele se envolve, né? Então, se você parar para pensar e você... Pode repetir essa construção. A questão do... O que você falou? Eu nunca consigo fazer isso. É bem deleuziano. Não. Um acontecimento nunca se repete, ele sempre vai indo e você só simplesmente pega. Mas assim, a questão da vontade que se faz para ele o acontecimento, distinta de todas as intuições empíricas, se dá no pensamento kantiano, quando você existe as priores kantianas, que não se pega pelos afetos do empirismo. Eles simplesmente estão ali, né? Antes mesmo da ação, antes mesmo do acontecimento. É um pouco bagunçado, e eu estou seguindo a ordem do livro, mas é porque ele vai fazer interligações que são elementos necessários para entender a singularidade. Como se fosse uma base essencial. Exato. Existem elementos que sustentam essa singularidade. Uma superfície. Sim. A superfície em Deleuze, na verdade, se dá na questão das sensações, né? É o corpo. O corpo, a gente entende o mundo conforme essas sensações que tocam o corpo. Mas esse tocar não é, de fato, um toque físico ali. Por quê? Porque Deleuze ali, eu até pretendo estudar mais a fundo, mas ele trata de elementos da física. Quando você vai entender cada vez mais a filosofia deleuziana, você percebe que existe... que ele é imanente. A filosofia dele é totalmente imanente, não existe uma transcendência, e aí eu já vou entrar daqui a pouco a questão da transcendência e do transcendental de Deleuze. Mas se essa filosofia é imanente e ela trata de elementos que conversam com a física, quando eu falo física é a ciência física mesmo, e na ciência física se fala que um corpo nunca se toca no outro, na verdade eles têm proximidades e repulsões, né?
E o que seria essa proximidade e repulsão? Seria exatamente isso, esse corpo, essa superfície. Aí, aproveitando que a gente está trazendo o elemento da transcendência e do transcendental, você gostaria de explicar a transcendência escolástica? Basicamente, para a escolástica, o mundo ele é dividido em duas matérias, né? Isso vem de Santo Agostinho, quando ele fez o livro Cidade de Deus e Cidade dos Homens, né? Ao contrário, primeiro Cidade dos Homens e depois Cidade de Deus. Que ele divide a ação da igreja e a ação política do governo, no caso romano. Que o governo romano seria aquele que é imanente, governa sobre a terra e sobre os homens, enquanto o governo de Deus ele é sobre a espiritualidade, não só anjos e coisas espirituais, mas a espiritualidade do ser também, inclusive preces, e nessa época ainda também a psicologia. Então o transcendental vem até chegar nesse ponto do tocar na psicologia do indivíduo. Certo? Acho que basicamente isso. E aí o que acontece? Deus ele nega isso. Ele simplesmente vai trazer o transcendental. Que o transcendental, ele aí na base kantiana, ele vai falar que é formas das investigações de conceitos a priori da consciência humana. Então o transcendental ele trabalha a questão humana mesmo em si, não existe um além. Tudo está aqui. Spinozista mesmo. É aqui, agora, as coisas acontecem. A questão do acontecimento eu poderia explorar de outra forma. Se vocês entenderam, eu passo. Senão eu explico de outra forma. Todo mundo entendeu a questão do acontecimento? Porque é muito importante para a singularidade. Eu queria que você explicasse de outra forma. Então eu vou pegar o exemplo da guerra, que é tratado no próprio livro. O acontecimento da guerra, ele se dá no tempo e espaço de um evento que simultaneamente acontece singularidades, indivíduos tendo experiências únicas, pessoais, no mesmo espaço, no mesmo tempo. O acontecimento, que é a guerra, não respeita isso. Se você está no meio de uma guerra lá, morrendo, matando, correndo, fugindo, gritando, chamando a mãe, beijando o Gabriel, pouco importa. A guerra está acontecendo. Então, isso é o acontecimento. É um evento que ignora totalmente o indivíduo. Para entender até uma característica... Não foi você? Tá. Para pegar uma característica do acontecimento, há que se entender também o tempo que vai ser explorado por um outro grupo, que é o grupo da Bárbara. O tempo em Deleuze, ele é de fato um acontecimento. Porque o tempo na filosofia de Deleuze, ele é apenas presente. Não existe um passado nem um futuro. O acontecimento ocorre incessantemente a todo instante. E aí eu não sei se vocês ficaram aí com a dúvida que se o acontecimento é instante, como que você teria a capacidade de adquirir o verdadeiro? Como que você pegaria alguma coisa para análise se tudo está sempre se passando constantemente e se transformando numa diferença e repetição? É a concepção do tempo Ion, né? Isso. Ele traduz como... Não, tô brincando, amor. Que ele traduz uma ideia de instante mesmo, de contribuição de instante. Não significa que seria apenas só um momento, uma fase, uma determinação, algo que transcende o tempo de uma forma linear e acontece. É um instante. É um milésimo de segundo, traduzindo. Isso. E que aí o indivíduo, através de algum aspecto, que ele vai captar e vai transformar isso em sensações que vão ser absorvidas e vão ser transformadas em realidades.
é bem difícil a filosofia de Deleuze pela essa questão, porque ele mexe muito com a questão quântica, metafísica. Metafísica não, ele mexe com a meta-estável, né? Mas, voltando, e daí teria o transcendental. O transcendental conversa muito com a questão de transcendência do Kant, né? Mas ele vai falar que o transcendental, em algumas leituras, ele coloca como uma transcendentalidade virtual. Um aspecto muito próximo da nossa realidade hoje. Né? Esse virtual, ele seria uma transcendentalidade impessoal e pré-individual. Ou seja, ele vem realmente antes desse indivíduo. Para ficar mais claro, essa transcendentalidade, você pode entender como hábitos e características. Exemplo. Existe um acontecimento, uma gravidez. Existe algo para nascer naquela gestação. Essa potência, esse ser que vai ser e ainda não é. Ou seja, ele está em um acontecimento. Ele tem aspectos, mesmo ele não sendo, ele tem aspectos do que poderia ser. Poderia ser um menino, uma menina, poderia ter braços, poderia ser o João José. Enfim, né? Isso seria a transcendentalidade, eventos que ocorrem antes do pré-individual e impessoal, que estaria dentro dos acontecimentos, uma potência para ser. Vocês querem? Posso continuar? Tá. Então, quando o indivíduo capta essas transcendentalidades virtuais, esses aspectos, esses hábitos, essas características, por exemplo, no acontecimento, em ser justo. Então, por exemplo, está acontecendo algo e o indivíduo, pega aquele acontecimento e traz essa característica da justiça e aplica, se cria a singularidade. A singularidade, então, ela parte do acontecimento, porque o tempo sempre está sendo refeito e sempre está correndo, para aspectos que pegamos. Por exemplo, Copa. Copa é um acontecimento. Está lá. O Pedro é um bom jogador de futebol. A bola vai para ele. Ele se individualiza dos outros jogadores daquele time e vai pro gol. E chuta para fora. No último segundo, se tornando o pior jogador do mundo. Ele consegue então se descolar desse acontecimento. Ele cria essa singularidade. Aquele evento foi exatamente para o indivíduo. E nisso a gente traz os aspectos das singularidades, que são 5. Deleuze vai trabalhar com 5. Tranquilo? André, tá vivo aí? Vem comigo que a gente vai entender isso aí junto.
Então, a singularidade do acontecimento, ele se dá numa meta estável. É na troca do que não foi e o que poderia ser do que é. A meta, uma das características da singularidade do acontecimento, e aqui eu estou trazendo para uma questão externa, daqui a pouco o nosso amigo Luca vai trazer para uma questão individual, é que é meta estável. Meta estável por quê? Porque ele é um acontecimento, a singularidade do acontecimento é algo que não foi, ele deixa de ser o que não foi, o que poderia ser. Era duas características para se tornar o que é. Por conta sempre desse aion, desse tempo louco, desvairado, que sempre percorre incessantemente de um ponto que se iniciou, sabe, lá décadas, se iniciou também, não sei se vai iniciar, quem vai falar, quem vai afirmar ou negar isso é a Bárbara. O problema é dela, não é meu. Então, nesse percorrer dos acontecimentos, você se desprender desse acontecimento e partir para uma individualidade. É quase um despertar. Aí eu vou escorregar e vou falar até uma coisa fora da academia. É quase um despertar da consciência em si, do sujeito, né? Você anda adormecido aí eternamente e daí de repente do nada você, por, sei lá, enfim, prática, isso daí pode se desdobrar. E... Pode falar. Essa dinâmica do que não foi, do que poderia ser, Pra se tornar o que é. tipo assim, porque... Avanzão, vamos deixar eles terminar e a gente já pergunta. Porque ainda tem o Lucas, ainda tem o Gabriel e já são, o tempo escorre, entendeu? Segura a onda aí, Pavão. Mas marca a pergunta. E essa, só para completar, e essa questão de temporalidade no acontecimento, ela se dá, por exemplo, numa cronologia absurda que traduz uma ideia do que aconteceu. Por exemplo, Jesus Cristo existiu, nasceu, viveu, morreu. A cronologia se segue, os instantes, os acontecimentos. Esse tipo de acontecimento que se torna a vir é como se fosse uma concepção de círculo que... Peraí, eu estou medindo as palavras. O que se tornou nesse tipo de cronologia, no que vem vindo, está mais próximo da concepção do que foi nessa dualidade, está mais próximo do que foi. Então, nesse andar da carruagem, nós estaríamos mais próximo cronologicamente dizendo, nós estaríamos mais próximos da concepção do que foi do que de um futuro instantâneo, que constante. Então nós estaríamos mais esse tempo ion que contribui com essa não linearidade, essa concepção do que foi, do que vai vir a ser, o que está mais próximo do que já foi, não do que há de vir. Sim. E também isso é muito louco, né? Porque foge da nossa concepção da nossa concepção cronológica de atribuir uma ideia do que está mais próximo esse tipo de vir a ser, sendo que esse tipo, não sei nem se é tão regrado dizer isso, mas esse tipo de obscuridade do que vai vir a ser, nós consideramos muito mais próximo do que já foi, né? Então esse instante
é mais próximo do que já se passou do que o que vai vir a ser. E ele utiliza isso até por uma questão da segunda característica, porque se ele poderia ser, ou ele ainda não foi, é porque existem esses elementos da transcendência virtual. Eu tô falando transcendência, mas na verdade é transcendentalidade. É que a minha língua trava com essa palavra. É virtual, de pegar essas características, um indivíduo em si, no acontecimento. É como se trazesse à tona para imanência, para essa dimensão, né? E essa seria a segunda característica dessa singularidade do acontecimento, né? A terceira é que esse acontecimento se passa pela superfície. Ele vai tratar o que eu havia falado anteriormente. Por mais que existe dentro do indivíduo esse corpo que retrai e expande, é na superfície que a gente tem essas sensações, né? É na imanência entre o corpo e o que está aqui fora que vai haver essas sensações que vão ser captadas. Então você vê que ele trabalha realmente com aspectos kantianos, entre a priori e a posteriori. Ele não nega o empirismo, ele simplesmente ele trabalha realmente com quase os mesmos aspectos kantianos, entre pegar esse virtual a priori e esse empírico posteriori dos acontecimentos, né? Mas ele vai falar também que no quarto aspecto, que é o lugar dos sentidos, ele se passa neutro. Ele reafirma essa neutralidade. Não seria... É que agora na minha cabeça vem a palavra desmedida, mas na verdade para Deleuze não seria uma desmedida, né? Não existe uma questão de níveis e tudo mais. Mas esses acontecimentos eles têm que ter obrigatoriamente um espaço e um tempo. Então ele se passa realmente na imanência e na individualidade. E aí a gente vem para o último aspecto, que é o problemático. Eu não sei se eu conseguir esclarecer para vocês, mas se os acontecimentos ocorrem ignorando a sua individualidade e essas singularidades são pré-individuais, mas projetadas por esse indivíduo, quer dizer então que os aspectos dos acontecimentos são entendidos individualmente. Então cada um que está aqui agora ouvindo o que o Rafael está falando está entendendo de uma forma diferente. E aí a gente tem um problema quando a gente traz isso para o coletivo. E isso vai intrinsecamente mexer com a linguagem. Já pode? Tá. Ajeitei. Ótimo. Uma bola aqui, só pra Tá. E como a Rafa falou, antes de eu começar, na verdade, eu gostaria de pedir perdão pelas minhas tosses. Não estou tão bem de saúde assim, mas eu vim aqui para prestigiá-los. E como o Rafa falou, Deleuze já começa com essa questão, para mim, na verdade, da minha parte, começa com essa questão da linguagem também. Por quê? Porque se você começa a ler esse capítulo, a primeira coisa que você faz é começar a ler pelo título. E o título diz, das singularidades, e não da singularidade. Ou seja, já olha assim, você... Singularidade é aquilo que é único, individual, e só. Agora, singularidades, a primeira impressão que você tem, então é que ele vai falar de vários indivíduos, de várias singularidades, daquilo que cada um experimenta de si.
E ele começa falando disso, mas então ele parte para outra questão, o que eu acho muito mais incrível, que é como ele trata, como ele trata da linguagem, inclusive por ele ser francês, da linguagem de sujeito, de quem sou eu. E aí ele vai colocar em questão o je e o moi, que em francês ambos significam eu. Mas se eu for traduzir para vocês aqui, não vai ficar muito claro. Não é como se eu falasse eu e mim, mas é realmente algo que eu não consigo expressar. E nesse caso, o Riquet estaria certo, que toda tradução seria nesse caso uma traição. E como eu poderia explicar esse je? É um eu que é meio que superficial. Esse eu que somos, cada um é um. Eu sou eu, você, esse jeito que você se identifica. E isso, é claro que ele pega da tradição de Freud. E é incrível porque você vê que o Deleuze não é um filósofo que leu apenas um livro. Ele é um filósofo que tem várias influências. E aí ele começa a falar que o je é esse eu que nós entendemos, esse eu reflexional, que nós podemos entender, que nós conseguimos captar, que a gente consegue refletir em nós mesmos. Mas quando ele vai falar do moi, é um eu um pouco mais profundo, um pouco mais subconsciente. Perceba agora na linguagem de Freud que ele tem 3 eus, né, na linguagem de Freud, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E nesse caso o je é o consciente, o moi é o subconsciente. E aí ele vai começar a tratar dessa forma que a singularidade ela se dá nessas 3 perspectivas e não apenas em uma, como muitas vezes a gente trata. A gente trata esse eu, como ele vai falar depois, na primeira pessoa do singular. A gente só pensa dessa forma. A gente nunca vai pensar de outras formas. E desculpe. E então ele continua, ele começa a tratar da questão da singularidade do moi de uma forma que é essa questão do o que é meu, e o que é seu, sabe? Essa questão que cada experiência é própria. Não existe uma experiência que é somente que é coletiva. Não existe uma experiência objetiva. Cada um sentiu de uma forma diferente. Como o Rafa tratou da guerra, por isso que é neutro. Porque é tanta subjetividade, é tanto eu envolvido, que você abstrai. Cada um está sentindo de uma forma. É impossível alcançar esse nível de subjetividade. Por isso que eu estou correndo na guerra, eu consigo me ver correndo na guerra. Eu batalhando na guerra, eu consigo me ver batalhando. Eu apresentando isso aqui, eu consigo me ver apresentando. E aí essa questão do poder tentar traduzir do mim, eu para mim mesmo, certo? E aí depois eu acho que é a parte mais legal, que eu vou tentar fazer um raciocínio e vou ousar um pouquinho, mas me perdoem. Meu é uma palavra parecida com moi. Sim, então, o que eu disse, o meu, o moi, o mim, é meio que a mesma coisa, mas é meio complicado traduzir, porque... Nomação. Sim. E o que o Deus vai tratar depois é da 4ª pessoa do singular. Eu pulei a segunda porque a segunda todo mundo sabe que é você, eu falando de outro alguém. E aí a 4ª pessoa do singular, que é esse eu tão profundo, mas tão profundo que eu não alcanço. Eu poderia chamar isso, e aí na parte que eu vou usar de uma transcendência. Não é uma transcendência, eu não estou querendo alcançar algo além, subindo. Uma universalidade em generalizar. Mas uma transcendência, que é universal, mas interior. Por isso que o Rafa estava falando que eu ia falar da parte do interior do indivíduo. Porque agora, se você for universalizar qualquer conceito, você vai perceber que ele perde sua característica cada vez mais. Vamos dar um exemplo. Bob é um cachorro. Bob é um poodle. Na categoria de cachorros, ele, na verdade, na categoria de animais, ele é um cachorro. Na categoria de mamíferos, ele é um mamífero terrestre. Na categoria da vida, ele é um ser vivo. E não raciocina, mas ele é um ser vivo, né? E na categoria de coisas que existem, ele existe. Ou seja, cada vez mais você vai perceber que Bob já não é mais Bob. Ele já não tem mais sua própria característica de si.
mas ele é outra coisa que não é ele mesmo. Mas ele se categoriza nessas questões. Mas quando Deus vai fazer uma que eu chamei, né, de transdescendência, por favor, não façam TCC sobre isso. É algo que é universal, mas é meu, e que isso se identifica muito a mim, mas que eu não consigo alcançar. Não é uma transcendência para alcançar Deus, mas é uma transcendência, uma transdescendência para alcançar eu. Beleza? Aí o Gabriel vai falar sobre essa transdescendência que eu criei agora. Muito legal. Essa transdescendência que o Luca nos apropriou é uma concepção muito... É uma concepção que Deleuze trata como uma singularidade livre, anônima e nômade. Nômade, nós sabemos que é uma concepção de, se for levar isso ao indivíduo, é uma concepção que trata um indivíduo que não tem muito lugar para ficar, não age, não tem uma moradia fixa, né? E ele trata o Nietzsche trazendo esse tipo de individualização de uma singularidade que foge da perspectiva caracterizada, que é aprisionada em uma individualidade de um ser infinito que é Deus. Então ele bate um pouco nessa tecla, trazendo esse tipo de singularidade, e esse tipo de contribuição que o Deleuze traz concebe um pouco do que foi a vida do Nietzsche, em negar em alguns aspectos os termos familiares, que uma pessoa dessa sala me ajudou a interpretar isso. Por exemplo, ele em alguns momentos, né, eu não vou saber, o Caio e o Pedro vão poder falar um pouco melhor, mas em alguns momentos ele se atribui na negatividade de estabelecer uma família ou algo do gênero, ou criticar o modelo tradicional familiar, e depois necessita de uma ajuda, de uma atribuição na sua vida da sua irmã, que é de certa forma um grau de parentesco extremamente forte. Então, o Nietzsche ele cria um novo discurso, um novo estabelecimento singular. Justamente, não sei se Deleuze queria trazer para nós essa transdescendência de uma contribuição corporal, mas eu vejo, após esse termo trazido aí pelo nosso amigo, que Nietzsche busca no seu eu mais profundo, um jeito, uma concepção de arbitrar o seu modo de vida ou a sua própria ipseidade, né? Buscar esse eu interno que Nietzsche tenta buscar e pisar de forma clara, pisar numa... Inclusive é o que... Inclusive ele muda muito de cidade para procurar um clima que agradava o corpo dele, porque ele não sentisse tantas dores. Sim, e muito além disso, seria... Peraí, gente. Uma concepção para fugir desse acontecimento caos, né? Que quando Nietzsche se vê numa situação crítica de vômito, náusea, uma concepção péssima de corpo, como que eu posso dizer? Ele continua seguindo uma tradicionalidade que interfere nesse conteúdo da melhora, do que ele poderia fazer para voltar para esse mundo, e
voltar a pisar na Terra de uma forma que ele tivesse ali. Então, vocês querem falar alguma coisa? Tá. Só um instante. Então ele trata, além de tratar Nietzsche na parte final do texto, ele traz alguns acontecimentos mor, que eu vou dizer assim, né? Trazendo uns aspectos aí meio maluco. Mas ele trata um acontecimento mor que é indispensável, independentemente de uma singularidade, que é a morte, né? E de como o indivíduo que trata, que abstém de uma singularidade, consegue absorver esse tipo de acontecimento que não é linear, apesar de ocorrer uma cronologia, nós nascemos, vivemos e morremos, mas que nós temos certeza de que vai acontecer, né? Então, de fato, de certa forma, refletindo aí um pouco o que você fala, talvez é meio prepotência minha em deixar como uma dúvida que Deleuze deixa em aberto, porque se os acontecimentos são repetitivos e você não tem como controlar, isso é desvairado, se isso realmente acontece independente do indivíduo e que a única certeza que você tem é a morte, o quão responsável você é pelas coisas que acontecem, já que as coisas acontecem independente de se você é indivíduo ou não, independente se você há uma singularidade ou não, os acontecimentos vão sem controle do indivíduo, então você não é responsável por aquilo. Se você está aqui hoje é porque houve vários acontecimentos e singularidades que você captou para te trazer até neste momento ou não. E que todos esses modelos de acontecimento e essas formas de singularidades acarretam em um só acontecimento, né? E esse acontecimento que é a morte, aí vem de novo aquela concepção do passado, do vir a ser e do que é. Essa concepção da morte, que independentemente da morte do meu corpo, trazendo um pouco da parte biológica, que eu entendo pouco, mas eu estaria dando vida a outras vidas, e esse tipo de concepção da minha morte que estaria presente no vir a ser, voltaria a ser o que é. Então voltaria nessa presença, nesse instante de uma nova vida, de uma nova concepção de vida. Isso, gente. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho e inspirado aí a aprofundar mais o texto. Eu forcei aqui a coisa para terminar, porque tá acabando já o tempo.